queridas alunas, queridos alunos, bem-vindos a mais um bloco de estudos aqui no meu curso. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre as impressões gerais da prova de analista para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, aqui na disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. A impressão geral, né, pessoal? A prova foi bem completa, né, uma prova com um viés bem de atuação da Defensoria Pública, então os temas atinentes à atuação no dia a dia, então é uma prova bem focada, o que a gente chama daquela prova vocacionada mesmo, né, para a área. Então, para quem estava estudando especificamente para a área, com abrangência de vários temas, né, então acho que a gente conseguiu abordar muita coisa nos nossos cursos, mas evidentemente a prova sempre traz alguma temática, algum ponto novo, algumas questões aí que importantes. O nível da prova, né? Sempre varia, né? Se for uma prova fácil, uma prova difícil, na verdade, uma prova, acho que também é uma prova extensa, uma prova com casos práticos, num nível elevado, né? O que já se esperava, considerando que a gente está falando de um concurso aí de nível jurídico, de uma instituição permanente, né? Uma carreira que vai se formando aí, né? Um cargo em formação. Acho que dentro do que se espera para o desenvolvimento do cargo também. Então, acho que uma prova justa nesse sentido. E, inclusive, uma prova, quando se sente que a prova, na média, foi difícil, né, ela é difícil para todo mundo. Então, a tendência de ter uma nota de corte é um pouco mais baixa. Né? Uma prova fácil também equipara ali as notas de corte muito elevadas. Então, é relativo, né, essas circunstâncias. Né? A gente tem questões um pouco mais complexas, a gente tem questões mais diretas, né, questões cobrando conhecimento mais direto, assim, no sentido de sem um caso prático, sem uma derivação ali de raciocínio, né, na hora de fazer a prova, né. Então eu acho que isso também vai criando aí uma prova bem organizada. Vamos dar uma analisada nos temas, né? E aí até pensando também, né, no desenvolvimento para a segunda fase, né? Para a segunda fase, não dá para a gente eliminar, né, os temas que caíram na primeira fase, isso não pode dizer que eles não vão cair na segunda fase. Mas a gente já tem um direcionamento, né? Saber o que já foi cobrado, né? Conseguir também enxergar aí algumas possibilidades de cobrança para a segunda fase, né? Então vamos lá. Trouxe aqui o material para a gente analisar, né? A primeira questão vai falar sobre um casinho prático sobre oitivo informal. Então a gente falou isso, né, no nosso curso. Acho importante estabelecer, né, o oitivo informal como instrumento pré-processual do Ministério Público. E aí o que ele quer saber aqui é a derivação, né, um casinho prático. E se o adolescente não comparece, né? Ele é liberado para comparecer no primeiro dia útil seguinte, né, o que está previsto na lei, junto ao Ministério Público para fazer o oitivo informal. Chega lá e ele não aparece. Então, qual que é a consequência, pessoal? E aqui valia, né, o conhecimento de que o ato pré-processual aqui da oitivo informal, ele não é obrigatório, e não faz parte, não é um ato judicial, né? Então, portanto, não há qualquer tipo de possibilidade de se cobrar uma responsabilidade dos genitores ou do adolescente de comparecer, busca e apreensão, como regra geral, não, isso não vai gerar um crime, uma responsabilidade administrativa, e também não vincula o promotor de justiça, né? O promotor ele vai analisar o caso para apresentar ou não a representação pela prática de ato infracional com todos os elementos, e a oitiva informal é um deles, né? Então vai pegar lá o que está no boletim de ocorrência, o que foi feito, as eventuais diligências, e também o que consta numa eventual oitiva informal. Inclusive, no oitiva informal, o adolescente ele pode permanecer em silêncio. Então, não há de se falar aqui num ato obrigatório, e, portanto, a resposta aqui era, aqui na prova que eu peguei, né, a letra A, ela varia, né, a cada tipo de prova, né? O promotor de justiça ele pode apresentar uma representação ainda que o adolescente não tenha realizado o oitivo informal, tá bom? Então não é um ato obrigatório aqui se ele não tiver comparecido. Inclusive ele pode pedir a internação provisória do adolescente se ele entender cabível, né? Não é ele que vai aplicar, o juiz que vai determinar se cabe ou não. Então aqui, o não comparecimento desse adolescente não caracteriza infração administrativa, também não caracteriza crime nem para os genitores, nem para o adolescente.
não vai caber aqui, eventualmente, a condução coercitiva que poderia aparecer, e aí até uma discussão, né, numa audiência de apresentação, embora é um resquício, né, inquisitorial do processo juvenil, mas com previsão ainda legal, né, isso quando se fala na audiência de apresentação, o que não é o caso aqui. E também o não comparecimento decretará a apreensão preventiva do adolescente, também não, né, aqui não é caso de internação provisória por não comparecimento em oitiva informal, isso não é um dos requisitos, não é uma das possibilidades da lei, e aguarde julgamento em custódia policial, menos ainda, né, ele tem que ser, em caso, se houver o caso de internação provisória, tem que ir para a fundação, né, não pode aguardar em delegacia. Então essa primeira questão é uma questão interessante, bem prática, né. A segunda questão que vai aparecer também é uma questão de caso prático, né, então a Márcia aqui, que é a tia, quer figurar como mãe, mãe socioafetiva, né, do sobrinho, 11 anos, cria desde os 3. E aí aqui vai identificar, né, os critérios de socioafetividade e adoção. O primeiro ponto aqui, e aí como a gente resolvia essa questão, era identificar que é o foro competente, né, qual é a competência para o pedido de adoção. E aqui é importante destacar o artigo 148, inciso 3º, né? A Justiça da Infância e Juventude, a Vara da Infância e Juventude, é responsável, é competente para os pedidos de adoção quando se trata de menores de 18 anos. Se fosse maior de 18 anos, ainda isso iria para a Vara da Família e Sucessões. Aqui não. Então a competência é da Vara da Infância, que era na prova que a gente pegou aqui, era a letra... Só um segundo, né? Vamos colocar aqui. A letra A trazia a resposta certa. Opa. A letra A, então a Justiça da Infância e Juventude é competente para julgar eventual pedido de adoção, mesmo que Martim não se encontre em situação de risco, tá bom? Então não é porque a gente tem uma regra geral de competência da Justiça da Vara da Infância, quando há risco, quando a criança está em situação de risco, iria para a Vara da Infância. Quando não há situação de risco, iria para a Vara Civil, ou para a Vara da Família, assim por diante, né? Então, avocar a competência da Vara da Infância nas situações de risco, mas não só. O artigo 148 vai estabelecer também outras possibilidades de competência, entre elas aí esses pedidos de adoção, né, de menores de 18 anos. Então a alternativa A que era a correta. Eventual adoção tem que ser precedida de ação de guarda? Não precisa, né, pessoal? Isso, a guarda pode ser uma guarda a elaboração aqui dessa guarda, que é uma das exceções ao cadastro de adoção, né, uma das possibilidades de guarda de adoção intuito persone, prescinde de uma ação de guarda. Então ela pode, é conveniente muitas vezes que haja ação de guarda, porque você tem uma regularização da guarda da criança ou do adolescente, mas não é necessário e não é obrigatório que a ação de guarda ocorra, tá bom? Também aqui seria possível o reconhecimento da maternidade socioafetiva em cartório. Nesse caso não, né, pessoal? Aqui seria para o reconhecimento em cartório, haveria a necessidade de manifestação dos pais biológicos, o que não se apresenta no caso concreto. Então, essa também é a alternativa descartada. Considerando o parentesco próximo de Márcia e Martim, deveria família e sucessões? Não, né? Então, aqui, por vocação, previsão expressa do 148, inciso 3º, era a Vara da Infância e Juventude. E aqui a alternativa aí também errada, né? A adoção não pode ser postulada diante da vedação expressa de adoção por colaterais. Pessoal, a vedação expressa é a adoção entre irmãos e ascendentes. Ainda assim, o STJ traz hipóteses nas quais, aí, excepcionalmente, pode haver essa adoção. E aqui, especificamente, o artigo 50, parágrafo 13, inciso 2º, vai dizer que é possível a adoção intuito persone formulada, né, por parente ao qual a criança mantenha vínculos de afinidade e afetividade, que era o caso concreto aqui, né? A tia demonstrava esse vínculo. Então, o tema da adoção, das exceções para adoção, é um tema diário da Defensoria Pública, né? Então também é uma questão bem pensada aqui, bem elaborada. Vamos para a próxima questão. Na 37 aqui, mais um casinho prático. Então vejam bem a tônica da prova. O que dá para a gente pensar é que a prova na segunda fase, ela também vai nesse sentido. Então muito provavelmente ela vai trazer a análise de caso, né, um caso prático, o desenvolvimento de várias questões, e aí
se na primeira fase é muito importante a gente conseguir ler o caso direitinho, identificar quais são os pontos ali de doutrina, de jurisprudência que incidem no caso prático, na segunda fase com mais razão, porque você vai ter que identificar todos os pontos possíveis dentro desse caso e dando as soluções. Então, identificando, aqui a lei diz que pode ser assim, não, aqui a lei não diz que não pode ser assim, aqui tem jurisprudência, aqui não tem, aqui é um ponto crítico, aqui não é. Identificar todos esses pontos para você poder mapear e dar a resposta mais completa possível, porque muitas vezes a prova vai dar um mandamento ali, vai dar algumas letras, né, vai a letra A, B, C, fazendo perguntas diretas, mas dando espaço para várias considerações. E o mapa vai ser sempre a questão. Então você tem que sempre conseguir mapear ali, porque a questão vai dizer para qual caminho o gabarito também vai apresentar, onde vão estar os pontos do gabarito. Então vai ser importante vocês mapearem e vocês, aí vai ser o caso de adequar também a linguagem aqui para vocês conseguirem trazer o maior número de informações precisas e específicas daquele caso, né? Focando de maneira completa, né, começo, meio e fim, mas de maneira sempre direta, para evitar que vocês falem muito sobre, por exemplo, numa questão de direito da criança e do adolescente, falem muito sobre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então passa metade da questão falando sobre isso, e aí de repente esse aqui ele vai render um pontinho ali da pontuação total daquela questão. Então é preciso saber também jogar com a prova e com os casos práticos, ainda mais considerando que na primeira fase a gente já teve bastante caso prático aqui. Então vamos lá. Próxima questão. Também aqui fixando, né, um probleminha prático, audiência concentrada. Aí foi para a esfera civil de novo, né, Fabiana? Os filhos estão acolhidos, chamado para uma audiência concentrada. E aí a lógica da audiência concentrada, né? O que acontece lá? O primeiro item estava errado, né? Ele diz aqui sobre a oitiva da criança e do adolescente. E aí fala que para o adolescente ele deveria ser ouvido, mas para a criança não. Então a criança não seria aí necessariamente ouvida nos procedimentos. Pessoal, tudo errado, né? A gente falou bastante sobre isso, né? O artigo 100, no seu parágrafo único, inciso 12, ele vai falar sobre a oitiva obrigatória e participação, né? Você tem que ouvir e levar em consideração a manifestação, tanto da criança quanto do adolescente. E aqui não é o caso de dizer, o adolescente sim, a criança não. Para alguns procedimentos, por exemplo, adoção, você tem uma diferenciação, né, da oitiva da criança e do adolescente, mas a regra geral é que ambos devem ser ouvidos e a sua manifestação deve sim ser levada em consideração, tá bom? Então aqui a alternativa A estava errada. A alternativa B, depoimento, testemunhas, não é o caso aqui, tá? A gente está falando da audiência concentrada, que é a audiência para reavaliação da medida de acolhimento. Então, a oitiva aqui, a princípio, da genitora. Ela pode apresentar, falar, eu tenho testemunhas aqui que podem provar que eu estou trabalhando, que eu estou... pode ocorrer essa juntada num futuro das informações, mas o objetivo da audiência concentrada aqui não é uma audiência de instrução e julgamento, tá? Então, aqui a alternativa B é errada também. Longo tempo de acolhimento, o juiz poderá destituí-la do poder familiar. Também não, pessoal. A concentrada, ela ocorre na lógica do processo de execução de medida de acolhimento institucional. Para destituição, é preciso o ajuizamento de uma ação própria. Então, o Ministério Público, o legítimo interessado, ajuiza a ação de destituição do poder familiar, e aí nesse processo haverá uma outra audiência. A audiência de instrução e julgamento, aí sim, para verificar se existem ou não os requisitos para destituição, tá bom? Evidentemente, as provas que podem ser colhidas no procedimento de execução da medida de acolhimento podem ser utilizadas ali como prova emprestada, né, os relatórios demonstrando que não há nenhuma condição de reinserção da criança na família, tá? Mas não de maneira automática, tem que ser aberto o processo. Então, a alternativa C também é errada. A alternativa D, aí aqui vai estar certo, né? Estarão presentes os atores do sistema de garantia e as deliberações realizadas servem para reavaliar a medida de acolhimento. Justamente, a audiência concentrada, periódica, os atores aqui, então, todo mundo que acompanha a criança, Ministério Público, Defensoria, eventualmente os genitores, né, logicamente o juízo, as técnicas e os técnicos do juízo, psicólogos, assistentes sociais que acompanham o caso, e as técnicas e os técnicos da rede de proteção, então do CREAS, se a criança é acompanhada no CAP, se ela tem qualquer outro tipo de acompanhamento específico, pode trazer, então, o pessoal da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Assistência Social e assim por diante. Então, traz todo mundo que faz parte da rede para essa audiência, tá? Lógico que pertinentes ao caso
daquela criança. Então a alternativa D era a correta. Isso aqui é dia a dia da Defensoria Pública, né? Então percebam aí também, ó, por isso eu mencionei para vocês aí essa prova bem vocacionada. Então, a alternativa E, tendo sido intimada, não comparecimento, decretar a revelia. Também não é o caso, tá? Porque a audiência ocorre no âmago de um processo de execução de medida de acolhimento, não é caso de revelia aqui, até porque ela não é polo passivo nesse procedimento. A gente até discutiu, né, a questão da existência de contraditório ampla defesa nesses procedimentos, e justamente ele é um procedimento de acompanhamento dessa medida, né? A gente vai ter outros processos andando, o processo de acolhimento, fixação da medida de acolhimento e, eventualmente, o processo de destituição. E aí sim, nesses processos, a genitora é requerida e aí pode caber, aí, eventualmente, uma revelia a contar do seu não comparecimento. Próxima questão, outra questão prática também, né? Então, percebam, né? Muitos probleminhas práticos aí, bem no viés da defensoria. Jana, adotada aos 2 anos, aos 17, quer obter informações sobre a sua origem biológica. E aí procura a defensoria. De novo, né, aqui dia a dia da defensoria, e aqui falando do artigo 48 do ECA. Então a questão também é bem organizadinha, né? Ela pode ter acesso ou não, né? Então ela aí é adolescente, como funciona? E aí cobrou a literalidade do artigo 48, né? Então 48 é possível o acesso irrestrito ao processo, né, de adoção, quando maior de 18 anos. Só que o parágrafo único diz que também pode ser deferido ao menor de 18 anos, assegurada orientação e assistência jurídica, tá bom? Então, sobrou aqui para a gente a alternativa C. É possível postular com assistência da defensoria, desde logo o acesso ao processo de execução, além de contar com assistência psicológica. É exatamente isso, tá? Não é porque é menor de 18 anos, porque a lei também prevê essa possibilidade, e ela não precisa ajuizar uma ação de conhecimento de origem biológica, nada do gênero. O que ela vai buscar é o acesso a esse procedimento de adoção, para ter ciência, para ter conhecimento da sua origem biológica e de como andou esse processo de adoção. Então as demais estavam erradas, né? A alternativa A diz que é impossível o acesso ao processo judicial. Não, ela tem direito a esse acesso. Necessidade de ação de conhecimento de origem biológica também não é preciso, né? Você tem um acesso direto. Então é uma questão bem pensada aqui também. Vamos lá, próxima questão. Outro casinho prático. Vou colocar aqui para vocês, né? Um adolescente, internação provisória, foi fixada a medida de internação. Entendimento dos tribunais superiores, como é que funciona aí? Qual que é o critério dessa medida de internação? E aí a gente tem a alternativa D. Não tem tempo, e aí falando aqui também falamos, né, no nosso curso, né, a medida não não comporta tempo determinado, mas não se pode estender para além de 3 anos. Então aqui também, ó, conhecimento básico, né, sobre a medida de internação, medida mais gravosa quando a gente fala de medida socioeducativa, fim dos quais o adolescente será liberado, colocado em liberdade assistida ou em semi-liberdade. Então exatamente, né, ele não pode passar mais do que 3 anos internado aqui, e aí, findo esse prazo, ele tem que ser colocado em liberdade. A medida não comporta um tempo determinado, ela é reavaliada a cada 6 meses, certo? Cabe ao juiz que proferiu a sentença decidir as questões sobre o erro das demais, né? Cabe ao juiz que proferiu a sentença decidir sobre o cumprimento, ainda que o cumprimento seja em outra comarca. Não, né? O juízo da execução da medida socioeducativa é o do local do cumprimento. Então, se o adolescente está cumprindo, ele foi representado e houve procedência do pedido na comarca de Caraguatatuba e ele cumpre a medida na comarca de Mongaguá, o juiz responsável ali o juiz da execução de Mongaguá, tá bom? Então é o local do cumprimento. Durante o período de internação é assegurado por lei e ao adolescente, se assim merecer, o direito de passar os fins de semana com sua família. Tá bom? Não, então, no caso, não, tá bom? A princípio aqui não é essa possibilidade aqui, não é essa previsão legal expressa, eventualmente é possível essa autorização, mas esse critério aqui de merecimento, eventualmente, ele depende de uma autorização, tá bom? Então, aqui também a alternativa B é equivocada. Alternativa C, o cumprimento da medida se iniciará apenas depois do trânsito em julgado.
aqui a gente discute muito, a gente discutiu também no curso, né, o efeito suspensivo da apelação, que não existe de per si, pode até ser pedido, mas a regra em geral é só o efeito devolutivo, e portanto o cumprimento da medida se dá já desde logo, né, com a sentença. O juiz deverá considerar o tempo já cumprido, gravidade do ato e os antecedentes, tá? Cessação da medida aqui, também aqui a alternativa é errada, tá certo? Então, vejam aqui a importância do conhecimento sobre as regrinhas gerais da medida de internação. Outra questão patente aí de atuação do dia a dia da Defensoria Pública. Então, aqui a gente está falando do artigo 121 do ECA, tá? Que vai trazer essa estrutura. Bom, a próxima questão aqui, que é a questão 40, vamos só. A questão 40, acho que é interessante também a gente trazer aqui, né, da prova, né, vai falar sobre as políticas públicas da primeira infância. E aí o que ela vai perguntar foi a questão que eu mencionei para vocês aí, que é uma questão muito direta, né, falou qual que é o critério para se definir o que é a primeira infância, que está previsto lá no artigo 2º da lei do Estatuto da Primeira Infância, né, a Lei 12.662 de 2012. Aqui era a letra E, né, então são os primeiros 6 anos completos ou 72 meses. Isso poderia confundir um pouco na cabeça, porque a lei fala, né, 6 anos completos ou 72 meses de vida. Aí às vezes você pode confundir, lembrar os 72 meses, achar que são 7 anos, na hora de fazer a conta, na hora da prova, né, você divide ali 72 meses, acha que são 7 anos, né, não divide por 12, poderia gerar uma dúvida aqui, né, aí então ele brinca aqui, né, da concepção até os 7 anos, a alternativa é errada, no primeiro ano de vida, não é a primeira infância, né, a primeira infância seria o primeiro ano, também não é, a lei estabelece, né, que são 6 anos completos. Inicia com 2 anos de vida completo, com nascimento até 3 anos, fala, não, nada disso, né, pessoal, a alternativa aqui era essa, aqui também era aquela questão que bem direta, né, a alternativa E, a correta aqui. Bom, vamos para a próxima aqui, né, a próxima questão, só um segundo, deixa eu acertar no material aqui. Então, a alternativa 41, desculpa, a questão 41, né? Na questão 41, o objetivo da assistência jurídica da criança vítima de testemunha de violência. A gente falou bastante sobre isso também nas nossas aulas, né, nas resoluções de questão. O objetivo aqui é garantir, resguardar a criança de um comportamento inadequado dos demais órgãos, né? O objetivo da proteção da criança vítima de violência ou testemunha de violência é evitar a revitimização. Então, é evitar que a vitimização institucional, né, que os agentes da rede, que os órgãos de justiça gerem uma maior violência contra a criança do que os próprios fatos que ocorreram, tá bom? Então, aqui, propiciar a autoridade e peritos a oitiva da criança tantas vezes quantas necessárias. Não, o objetivo é justamente o contrário, né? Tentar concentrar isso numa oitiva só, numa escuta só, evitando que a criança tenha que ficar revivendo aquela situação. Então, foge totalmente a lógica, o objetivo dessa lei. A alternativa B é a correta, então resguardar de um comportamento inadequado dos demais órgãos, né, evitar a revitimização institucional, garantir o direito como assistente de acusação. Não, aqui não se confunde a atuação do assistente de acusação com a atuação da assistência jurídica dentro da escuta especializada e da oitiva, tá bom? Garantir a sua oitiva na rede de proteção, seguindo o depoimento especial. Fala, pessoal, aqui, quando oitiva na rede, né, escuta especializada, né, o depoimento especial se dá dentro já da estrutura do judiciário. Então, a alternativa D também errada. E a alternativa E também, né, viabilizar de forma célere e prioritária a postulação do seu afastamento do convívio com o agressor, tá? Não é o objetivo precípio, né? Também há uma possibilidade, mas não é esse objetivo aí prioritário.
tá bom? Então aqui é possível até em certos casos o afastamento do agressor, mas são casos específicos, belezinha? Então aqui também é uma alternativa importante, né? Era uma lei que a gente trouxe, né, com essa possibilidade, ela tinha previsão expressa no edital, interessante aqui, então houve a cobrança aqui, também uma cobrança bem elaborada. Vamos lá, a próxima a próxima questão. A questão fala sobre o acesso a direitos sociais individuais da criança e do adolescente e quais são os órgãos, né, da rede de proteção e garantias que são responsáveis por esse acesso. Uma questão também bem prática, bem cara de defensoria, né? Então, cabe o CRAS, o CREAS, onde que a gente procura, né, que tipo de CAPS que vai ser responsável pelo acompanhamento. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na questão também, pessoal. Só um segundo, aqui no material. Então aqui a próxima questão, de novo, né, caso prático, né, então a prova inteira baseada, né, praticamente, a família atendida pela defensoria em situação de vulnerabilidade, mãe e 2 filhos, e aí o que ela vai precisar? Um filho está com 13 anos, usa drogas, e um filho de 7 anos tem deficiência intelectual, não frequentou a escola. Ela precisa de programa de transferência de renda, ela precisa garantir o atendimento do filho mais velho, né, que está em uso de drogas, e viabilizar a escolarização do mais novo. Para onde ela vai? Isso aqui é um problema de triagem, né? A mãe chega com esses problemas, qual que é o encaminhamento? E aí a alternativa B aqui era correta, né? Aqui é o CRAS para o pedido de transferência de renda, tá bom? Então acompanhamento dessa família, não aqui em sede ainda de violação de direitos, né? Então a situação de vulnerabilidade inicial aqui, né, se houvesse a violação de direitos, aí a gente já iria para as políticas especiais, né, ainda de média ou de alta complexidade, e aí seria uma atribuição do CREAS, né, aqui a gente está falando ainda de uma atuação preventiva, né? Ainda não houve uma violação de direito específica aqui, é a atuação do CRAS. Então garantiam a família vulnerável, a vulnerabilidade, mas ainda não houve essa violação concreta, né? Então a inserção na política de transferência de rendas, cadastro no CAD único, tudo certinho, essa regularização, tem que procurar o CRAS, não era o CREAS, então aqui a alternativa B fala do CRAS. Para onde que vai procurar o eventual aí, suporte para o filho mais velho, 13 anos, usando drogas? CAPS infanto-juvenil, tá bom? Então, adolescente aqui, acionamento ao CAPS para acompanhamento, tá bom? Específico aqui da criança e do adolescente, não vai ser acompanhado no CAPS em geral para adultos também. E o terceiro ponto, né? E para a criança que tem deficiência intelectual e não frequentou a escola, procurar a escola mais próxima. Então, educação, aqui o critério de educação inclusiva, a gente falou sobre o tema, escola fundamental mais próxima, vai ter que oferecer o corpo didático pedagógico necessário para que ela possa ser incluída na escola, belezinha? Então, aqui a alternativa B era a correta. Sim. E aí, só para a gente encerrar, vamos só trazer mais uma questão aqui, pessoal. Falando aqui agora especificamente sobre o posicionamento do STF, tá, em repercussão geral, sobre acesso do direito à educação. E aqui era a alternativa C a correta, tá bom? Educação básica, infantil, fundamental, ensino médio, direito fundamental de todas as crianças, por ser segurado por norma constitucional, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Isso aqui é um ponto focal da atuação da Defensoria Pública, né? Então acho que, de novo, né, uma prova muito vocacionada, muito específica,
tem critério de justiciabilidade. Então, qualquer criança e adolescente que procura a defensoria, fala não tem vaga em educação infantil, fundamental, ensino médio, é possível ajuizar a ação para cobrar o fornecimento dessa vaga sem aplicação de princípios da reserva do possível, sem aplicação de princípios como o respeito à fila e assim por diante, a escassez de recursos, né? Aqui é mínimo existencial, direito à educação como direito fundamental, tá? Acho que nessa perspectiva a gente pode pensar muito bem numa prova de segunda fase, trazendo então essa análise prática de um caso envolvendo aí direito da criança e do adolescente, um atendimento da defensoria, e aí esses critérios, né, a aplicação do critério da justiciabilidade, então identificar um direito subjetivo daquela criança, daquele adolescente a um determinado tratamento, então às vezes em relação ao direito à saúde, a partir daí fixar esse direito ao afastamento de eventuais teses de defesa do Estado, então reserva do possível, afastamento do mínimo existencial, o princípio do respeito à fila, escassez de recursos públicos, discricionariedade na elaboração de políticas públicas individuais e coletivas, e, lógico, trazer as leis de regência sobre o direito social que vai ser cobrado ali na prova para vocês. Então, acho que dá para a gente ter esse panorama aí, uma possibilidade importante de cair esse tipo de questão. Belezinha? Bom, pessoal, a gente abordou aqui as questões, né, sentiu um pouco qual foi o perfil da prova na primeira fase, até para a gente antever também, a prova já foi feita, né, vocês já responderam, espero que vocês tenham ido bem, que agora a gente concentre os esforços aí pensando numa segunda fase, e o foco que dá para a gente perceber aqui é foco, atuação do dia a dia da Defensoria Pública e foco nos direitos dos assistidos aqui, né? Como garantir esses direitos na prática. Então, a possibilidade de cair uma questão prática sobre algum tema relacionado a um direito civil aqui, subjetivo individual, mesmo até direitos coletivos. Então, aqui acho que toda a análise em relação ao direito à saúde pode aparecer para a gente, né? Não foi cobrado aqui diretamente nas questões objetivas, talvez seja um ponto que a gente que vale aos esforços, até porque pode criar uma questão multidisciplinar, porque vai trazer matéria de direito constitucional, vai trazer matéria de direitos difusos e coletivos, né? Junto aqui com a criança e o adolescente. Então tem que estar bem para a prova, para a segunda fase, vocês vão ter que estar com um raciocínio bem avaliado aqui, de identificar, né, as principais teses que a gente apresenta na hora de tutelar os direitos individuais e coletivos da criança e do adolescente. Então, o princípio da proteção integral, melhor interesse da criança, a criança como sujeito de desenvolvimento, a prioridade e o atendimento prioritário integral do direito da criança, né, como acesso a políticas públicas, são princípios e são teses que muito provavelmente vocês vão aplicar. Veio uma questão relacionada com o direito da criança e do adolescente, você vai aplicar ali, você vai colocar no papel de alguma maneira. Então, preste atenção aí na hora de, principalmente, dar uma praticada e desenvolver aí a partir dessa lógica. Beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.